Mas a água você me sinaliza. Bom dia. Nosso tema de hoje: não se põe a candeia sob o alqueire. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. É um tema muito antigo, mas bem moderno. Difícil, né? O contraste. Ninguém aqui, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo do alqueire. Põe-se sobre o candeeiro, a fim de os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, isso aqui foi escrito por Lucas. Não está funcionando. A pilha, acabou a pilha. Foi. Então, foi escrito por Lucas, que foi um dos apóstolos que nem conheceram o Mestre, e atribuídos a Jesus. Peraí, muda para mim. Então, diante daquilo que estava escrito, os ouvintes comentaram que era de causar admiração ele ter dito que a luz não devia ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, ocultava o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podiam compreender. Obrigado. Tá. Nem todos podiam compreender. Aí há verdade nisso, né? Quer dizer, aqueles que falaram que ele realmente falava de um modo que as pessoas tinham dificuldade de entender, não estavam errados. Todos vocês já leram as parábolas atribuídas a Jesus? Sim ou não? Sim. Todo mundo, né? É fácil de entender. Às vezes a gente fica perdido naquelas parábolas, fica difícil de entender. Também porque foi escrita há 2000 anos. Então hoje o linguajar é diferente, os momentos são diferentes. Então realmente fica muito difícil da gente entender o que está colocado lá nas parábolas, que ele fala aqui em forma de alegoria. Aí ele respondeu: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condição de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo lhes dizer por enquanto. Essa última coisa aqui é muito importante. Quer dizer, as pessoas que olham, ouvem, veem, mas não entendem, por que a gente vai falar abertamente naquele momento se a pessoa não consegue entender? Vai complicar mais ainda. Então ele respondeu muito claramente: por enquanto. Quer dizer, no futuro, na continuação da vida, da história, essas coisas todas serão esclarecidas, quando as pessoas tiverem condições de entender com mais clareza o que foi dito. Quando olharem e enxergarem, quando ouvirem e realmente entenderem, aí sim as coisas poderão vir de um modo mais claro. Falar dessa maneira não era o mesmo que colocar a candeia sob o alqueire? Quer dizer, Jesus falava para o povo, aí o povo tinha dificuldade de entender, como até hoje se tem em relação às parábolas de Jesus. Aí perguntaram: mas não é a mesma coisa? E ele respondeu. Ele respondeu que tratava o povo como crianças.
Porque a inteligência do povo ainda não estava bem desenvolvida. No caso, deve-se ir ensinando aos poucos. Justa, lógica e clara a lição. Mas a luz está lá. Quer dizer, está escrito, pode ser comentado, pode ser perguntado, pode ser analisado. Nada está escondido. A luz está lá. Sobre o candeeiro. Todos os que entrarem a verão. Ela não está escondida. Realmente não está escondida. Como a mesma coisa aqui no centro espírita. Às vezes se fala coisas que as pessoas não conseguem entender direito. Mas existem pessoas que podem esclarecer, podem tornar essas coisas mais claras. Nunca estão escondidas. Nunca. Aliás, o centro espírita, qualquer centro espírita, é um educandário muito importante. É onde as pessoas têm a oportunidade de falar abertamente e ter suas questões respondidas do modo mais claro possível. Ah, mas sabe tudo? Não é que saiba tudo. É que às vezes sabe o suficiente para responder uma pergunta que uma pessoa não entendeu. Já estão com o olho um pouquinho mais aberto, os ouvidos um pouquinho mais de percepção das coisas. Então não tem nada demais, não tem nada escondido. Não significa que é preciso revelar todas as coisas. Então, acho que tem que ir revelando lentamente. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigida. Para muitos, a luz ofusca sem clarear. Aí, os ensinamentos terão que ser gradualmente transmitidos. Jesus é sábio, ele disse isso. Quer dizer, não significa que precisa revelar as coisas todas no mesmo instante. Ou assim, abertamente, enquanto as pessoas não tiverem em condições de entender aquilo que está sendo dito. E realmente é assim que acontece na casa espírita. Por exemplo, as pessoas que vêm à casa espírita por curiosidade, porque alguém recomendou, porque está achando que precisa de um passo, de um conselho, elas não entendem nada de espiritismo, ou muito pouco de espiritismo. São crianças. A pessoa que vão ficando na casa, vão começando a entender, vão começando a aprender, vão começando a internalizar aquilo que foi ouvido, de modo que lhe sirva para o dia a dia, para as suas atividades, para a sua vida. Então não tem absolutamente nada de errado. Então ele fala, todo ensinamento é proporcional à inteligência daquele a quem é dirigida. Então tem a evangelização no centro espírita dirigida às crianças. Então não vai se poder falar às crianças do jeito que se fala aos adultos. Tem que ser tranquilo e progressivamente ensinado. Revelação gradual. Tudo bem o que eu falei até agora? Algum comentário? Não se acanhem, levante a mão, gritem, pulem. A gente tem que conversar. A gente não pode ficar mudo. Todos temos infância, juventude e idade madura. Todos temos. Não tem como não ser. Cada coisa vem a seu tempo. Como o grão semeado fora de hora não frutifica. Cedo ou tarde, a verdade aparece. Então não adianta a gente ficar plantando as coisas ou ensinando coisas que as pessoas não têm condições de entender. Então, a infância, uma forma de ensinamento, a juventude, uma forma de ensinamento, e a idade madura, outra forma de ensinamento. Tudo de uma forma gradual e claro. Não adianta fazer nada antes da hora, porque não vai frutificar. Tem gente que diz assim, eu já fui espírita. E aí tem os entendidos, mais entendidos do que nós, que dizem assim, não, você nunca foi espírita. Porque uma vez sendo espírita, nunca mais deixará de ser espírita. Mas tem gente que diz que já foi espírita. E por que não é mais? Por causa disso. Às vezes são ensinadas coisas fora de hora, e isso faz com que as pessoas não se sintam confortáveis em continuar ouvindo coisas que elas não entendem.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Semana passada, um senador destacou na tribuna do Senado a Lei 14.354 de 2022, que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. E ele explicou, por que 18 de abril? Porque foi o dia que foi editada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a partir daí, começou a existir o Espiritismo para o mundo inteiro. Antigamente não era Espiritismo. Quando foi editada a primeira edição do Livro dos Espíritos, então, consagrou-se a essa data, 18 de abril, a data internacional, a data para nós aqui, a data nacional do Espiritismo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 2,2% da população brasileira se declara espírita. E o Brasil é o país com o maior número de adeptos do espiritismo no mundo. Vamos imaginar que o Brasil tenha 212 milhões de habitantes. Não estamos imaginando, não. O IBGE diz que é isso. E só 2,2% é espírita? Quer dizer, 4.660.000 pessoas. É muito ou é pouco? É pouco? Será que é pouco? O ano passado a gente estava conversando, aqui mesmo, a respeito dos dados estatísticos do IBGE, e ele diz assim, olha, no último recenseamento, em vez de 2,2% da população brasileira ser espírita, era 1,2%, qualquer coisa assim. Quer dizer, ela dobrou de recenseamento em recenseamento, agora já está com 2,2%. Aí teve religiões que ficou extremamente preocupada porque, nossa, o espiritismo está dobrando de pessoas ligadas a ele, mas nós não estamos. Por que eles estão dobrando e nós não estamos? Causou preocupação. Então é pouco, por enquanto. Quer ver a continuação? O senador também citou que existe cerca de 30 milhões de brasileiros simpatizantes do espiritismo. 30 milhões corresponde a 14% da população brasileira. Então nós temos 30 milhões de simpatizantes, mais 4.660 que efetivamente se declararam espíritas. Então, é um contingente bastante grande, são 16,2% da população brasileira simpatizando do espiritismo. Havia uma época, agora eu não sei como é que está, que no recenseamento tinha lá, qual é a sua religião? Católica, protestante, kardecista, não existia espiritismo. Agora acho que mudou, não sei, não tenho certeza disso. Então as pessoas ficavam falando do kardecismo. Por isso 2,2 parece pouco, mas está crescendo. Está crescendo. E isso é muito bom. A candeia está começando a ser elevada. A luz já está começando a aparecer, sem ofuscar ninguém. Nós já estamos entrando nessa fase de maior esclarecimento. Aqui tem um Padre Fábio de Mello. Todos vocês conhecem o Fábio de Mello? Ele é um padre famoso, está na televisão, ele é cantor, artista, bonitão. E aí ele estava numa entrevista e a entrevistadora perguntou, padre, o que você acha do Chico Xavier? Dizendo, nossa, uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito do Chico Xavier, porque é humilde, porque é caridoso, que não sei o quê. Mas a doutrina que ele prega, eu não acredito em nada do que ele diz. Não acredito em reencarnação, não acredito em mediunidade, não acredito em nada. Quer dizer, isso eu não gosto do Chico Xavier. Mas ele, como pessoa, ele achava muito bom. Quem poderia falar mal do Chico? Pois é. Quem poderia falar mal do Chico? Mas poder falar mal do espiritismo, pode. Pode. Eu não sei nem se ele falou mal do espiritismo. Também. Ele só disse, eu não acredito naquilo que o espiritismo prega, aquilo que Chico Xavier prega, ele não acreditava. Tem todo o direito. Para ele, a candeia ainda está encoberta.
não é? Agora, ele fala em público, ele fala para muita gente, se manifesta na televisão, e as pessoas que ouvem o que ele diz ficam também impossibilitadas dessa claridade maior. Não é? Então a gente fica pensando, mas nós, que já somos espíritas, a gente também critica os outros credos? Critica sim. Critica sim. Nós somos bons porque eles não sabem que existe mediunidade, que não existe comunicação com os espíritos, que não existe reencarnação. Bobagem nossa. Bobagem nossa. Então, religião, espiritismo, qualquer facção que se queira adotar, não se conversa na rua, não se conversa em público. É de foro íntimo. Então, se quisermos conversar de espiritismo, vamos conversar aqui. Não vamos conversar lá fora. Se quisermos conversar de evangélico, vamos conversar na casa do evangélico. Não aqui, aqui não se interessa. Então, essas coisas é que a gente vai começando a abrir, a tirar o alqueire, e a candeira vai começando a aparecer, e a gente vai ficando melhor, vai ficando mais sábio, mais conhecedor, mais dominador dessas coisas. Sempre com a humildade do Chico. Não tem que falar da vida alheia. Não tem que falar da doutrina que o outro gosta de seguir. Vamos falar da nossa? Vamos! Nós não podemos ficar quietos. Temos que conversar muito a respeito da nossa doutrina. Mas das dos outros, nós não nos interessa. Tudo bem? Comentários? Então vamos em frente. A evolução e o entendimento. Uma informação sendo discutida ao longo do tempo. E aqui é uma coisa curiosa que a história nos traz e que sempre se discutiu, e até hoje continua discutindo, porque ela vai sendo esclarecida aos poucos, do jeito que foi ensinado lá na primeira frase que nós falamos aqui. Então vamos ver aqui, ó. Aristóteles foi um filósofo grego, e ele viveu de 384 a 322 antes de Cristo. E ele dizia o seguinte, a Terra é o centro do universo. A Terra é o centro do universo. O Sol gira ao redor da Terra. E as estrelas são como se fosse uma abóboda celeste, cheia de pontinhos coloridos, por o nosso deleite. Então nós íamos ficar olhando lá para o céu, porque era estrelinha, e ficar todo feliz, todo alegre. Era assim que Aristóteles entendia, nesse período de vida dele. Será que ele estava errado? Com todos os equipamentos, com todos os estudos, com toda a forma precária de observação, ele achava que era isso mesmo. E aí chamou de geocentrismo. Geoterracentrismo, centro. Então, a Terra é o centro. E isso foi adotado, foi absorvido pela Igreja depois de Cristo. E a Igreja tratou desta informação de Aristóteles como sendo verdade incontestável. Ninguém poderia contestar o que Aristóteles tinha dito lá naquela época. Tudo bem? Vamos em frente. Aí apareceu um tal de Nicolau Copérnico, que viveu de 1474 até 1543, e ele disse, a Terra não é o centro. O centro é o Sol. E a Igreja ficou quieta, porque ele era um cônego, e cônego naquela época era uma pessoa importante dentro da Igreja, tinha status assim de bispo para cima, era uma pessoa muito importante. Então a Igreja pôs panos quentes e ficou por isso. Mas o que Copérnico disse ficou chamado de heliocentrismo. Quer dizer, o hélio, o Sol, é o centro do universo. Aí um pouco depois, mais de 100 anos depois, apareceu um outro cara chamado Giordano Bruno, que viveu de 1548 até 1600. E ele endossou assim mais ou menos o que Copérnico disse, e disse muito mais. Ele disse, olha,
Não é nem a Terra que é o centro, não é nem o Sol que é o centro. O Sol é uma estrela igual a tudo aquilo que eles diziam que estava na abóboda celeste. Tudo aquilo, aquelas luzinhas que a gente vê lá, são sóis, semelhantes aos nossos. Aí a igreja ficou, opa, o que é isso? Esse cara está dizendo muita loucura. E ele continuou. Não só são sóis, como ao redor destes sóis existem planetas semelhantes ao nosso, semelhantes à Terra. E, possivelmente, vida por lá. Aí foi o fim. Aí a igreja não aguentou. O que é que fez com ele? Queimou vivo. Ele tinha 52 anos. Queimado vivo por quê? Porque ele tentou esclarecer as pessoas, ele tentou mostrar coisas que estavam erradas. Então a igreja não aceitou de jeito nenhum e queimou. Dali a pouco tempo apareceu um outro chamado Galileu Galilei, que veio de 1564 a 1642, e disse, o Bruno está certo. O Bruno está certo. E disse mais uma porção de coisa, o nosso amigo Galileu Galilei. Aí a igreja disse assim, ou você se retrata, ou você vai para a fogueira. O que é retratar? Se retratar. É dizer assim, não, tudo que eu falei é mentira, não é verdade, para com isso, deixa para lá. E ele se retratou. Se retratou de medo de ir para a fogueira. É verdade. Mas ele era sobrinho ou primo do Papa da época. E o Papa determinou o seguinte, você não vai para a fogueira, mas vai ficar preso em casa. Não tem aquele negócio que põe na canela, como é que é o nome? Pois é, não tinha naquela época. Mas ele tinha que ficar preso em casa, não podia sair de lá. Até morrer. Foi bom para ele. Porque ele ficou em casa, ele teve tempo para estudar, não tinha ninguém para perturbá-lo. E ele estudou, e desenvolveu técnicas, e desenvolveu equipamento, enfim. Para ele até que foi bom. Mas ele ia para a fogueira se ele não tivesse dito para o Papa, eu me retrato. Galileu Galilei. Agora apareceu, há uns tempos atrás, 70 anos atrás, um jovem chamado Geoffrey Marsh, 1954. E ele diz o seguinte, tem vários sóis, todos esses que estão na abóbada celeste, e esses sóis têm planetas. E ele se tornou, então, o descobridor de planetas. Ele desenvolveu uma técnica que ele conseguia, daqui da Terra, através de equipamentos, de instrumentos, ele via os planetas ao redor das suas estrelas. E já descobriu milhares de planetas com essa metodologia que ele desenvolveu. Por que ele não está contando essa história? Porque lá, antes de Cristo, bastante tempo antes de Cristo, se dizia que era a Terra que era o centro. Passou um tempinho, não, o Sol que é o centro. Passou mais um tempinho, não, o Sol é igual a qualquer outro e tem planeta. Passou mais um tempinho e estão descobrindo milhões de planetas. Será que lá, na época do Aristóteles, se ele tivesse dito assim, olha, aquilo lá tudo é Sol, está cheio de planetas e deve ter gente morando lá. O povo ia entender? Ia aceitar? Muito dificilmente. E hoje, aceita? Hoje aceita? O povo aceita hoje? Nós, a humanidade, aceitamos plenamente isso que está dito aqui? Não. Não tem gente falando que a Terra é plana? Tem ou não tem? E brigam, e discutem, e querem matar que a Terra é plana. Isso é falta de estudo. Então, daqui a pouco, quando as pessoas começarem a estudar, a ler mais, a participar de discussões a respeito disso, eles vão entender que a Terra não é plana. E não pode ser plana, pela física não tem como ser plana. Todos os astros são redondos, arredondados. Então essas coisas foram passando ao longo do tempo, a candeia foi se levantando, se levantando, se levantando. E as pessoas começaram a entender, a luz começou a aparecer e ficar mais clara. Quer ver outra coisa? Os cientistas de hoje, eles dizem assim, a Terra, essa que nós conhecemos,
é o único planeta que tem vida igual à nossa na Via Láctea. Talvez no universo. Todo mundo acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Não. Por que não acreditam nisso? Se a ciência está cheia de instrumentos, está no espaço, Hubble, James, está mostrando essas coisas, por que nós não acreditamos? Porque a gente é meio tradicionalista. Ah, falaram que é isso aqui desde a minha infância, não é agora esses caras que vêm mudar a minha cabeça. Só acredito se eu ver. Só acredito se eu ver. E está sendo mostrado para todo mundo. Então nós temos que começar a levantar esse alqueire para a luz aparecer. Mas como a gente é tradicionalista, a gente não acredita na luz que está vendo. A gente critica, a gente diz que não é verdade, porque fere com as nossas convicções trazidas de muito tempo e a gente se perde um pouco nisso. Ah, mas eu não sou obrigado. Claro que não é obrigado. Lógico que não é obrigado. Porque a gente tem que descobrir por conta própria, tem que estudar, tem que aprender, para poder as coisas ficarem mais claras. E a nossa casa espírita tem essa função, de esclarecer as coisas para todos nós. Continuando. Os mistérios da lei divina e a mensagem ética de Jesus. Jesus estava certo quando disse. Aliás, antes disso, alguma coisa do que eu falei aqui vocês queiram comentar? Oi? Nossa, para um pouquinho. Qual foi a reação da igreja? Depois de quê? Em relação ao último Geoffrey Marcy? A igreja não se manifesta mais sobre isso. A igreja descobriu que aquelas defesas que ela tinha de Aristóteles perderam sentido. Não tem mais por que brigar sobre isso. Né? Porque a ciência, o conhecimento está tão desenvolvido que eles não têm argumentos para discutir. Então eles calaram a boca e não falam mais sobre isso. Alguém ia falar? Pois não? A igreja Perde perdão, né, com todas as atrocidades que fez, de queimar as suas vidas, né? Então a igreja tem uma dívida muito grande aí, não é credibilidade. é verdade. Aí vai começando a perder a credibilidade, né? Está falando alguém aqui? Tudo bem? Então vamos em frente. Jesus estava certo quando disse: não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Mas vai ser conhecido quando? Quando nós tivermos condições para entender as coisas que estão sendo expostas. Fora isso, é bobagem, é queimar etapa. Tudo que está oculto será revelado. Tudo que está oculto será revelado. Por que está oculto? Porque nós não conseguimos enxergar ainda. Não é? Eu perguntei se vocês acreditam que só a Terra que é habitada. Muitos de vocês disseram sim, acredito nisso. É uma questão de tempo. O tempo, os nossos filhos, os nossos netos vão dizer assim, não, é a Terra sim, por isso, por isso, por isso. E nós vamos dizer assim, puxa, é mesmo. A gente vai aprendendo as coisas com o passar do tempo. Antes disso, a gente fica ofuscado pelo conhecimento. O conhecimento, para ser entendível, inteligível, ele precisa ser claro e não deve nos ofuscar, senão a gente não enxerga. Quem tem conhecimento e o usa para o próprio benefício, mantém a luz sob o alqueire. Então fica pensando assim, quem mantém o poder para si próprio? Antigamente, os poderosos eram donos do mundo. Eles mantinham o poder exclusivo e o povo que se dane. O povo não precisa aprender, o povo tem que acreditar no que eu estou dizendo. Ainda é assim? Ainda é assim, não é? Então cabe a quem
buscar informação para quebrar essas coisas ocultas? A nós mesmos. Nós temos que estudar muito, nós temos que nos preparar bastante para que a gente deixe de manter as coisas ocultas por falta de conhecimento. A inteligência é uma faculdade. E quem pode alimentar, quem pode desenvolver essa faculdade? Nós. Só nós temos condições de fazer isso. Como? Com o conhecimento que está à nossa disposição. Basta que a gente queira. Então, conhecimento é poder. E é verdade. Ainda hoje a gente vê pessoas que têm conhecimento, seja na área social, na área médica, na área física. Essas pessoas são poderosas. São poderosas por quê? Porque elas estão escondendo as informações? Não. Porque nós não conseguimos acompanhar o que eles estão dizendo. Então eles se tornam poderosos. Ele falou isso. Nossa, é verdade. Papapá. Então, cabe a nós buscarmos informação. Cabe a nós aprendermos através do esforço próprio, do estudo, da dedicação. Senão a gente vai continuar sendo aquele que não consegue ver a luz, porque ela está ocultada pela nossa ignorância. Tudo bem, gente? Tudo bem? Comentários? Jesus não se expressou somente por parábolas. Lembra que lá na frente, não, ele falava por parábolas, e as pessoas não entendiam, como se ele estivesse ocultando as coisas da gente. Mas ele não falou somente por parábolas. Ele as utilizou para algumas partes abstratas da sua doutrina. Por que partes abstratas? Existem partes abstratas? Existem. Existem. Padre Fábio de Mello, ele mostrou para nós. O Espiritismo fala em reencarnação. Não acredito. Por que não acredito? Por poder? Porque não quer escutar? Porque não quer estudar? Porque se isola das coisas que não sejam do métier dele? A gente não sabe. Então é uma questão de tempo para essas coisas se tornarem públicas e comuns e todas as pessoas começarem a entender com clareza o que está sendo dito. Suas grandes lições éticas são a caridade para com o próximo e humildade como sendo as únicas condições de salvação. Quem está falando aqui é Jesus. Aliás, as pessoas que interpretam Jesus. Então, quando ele fala assim, as grandes lições éticas de Jesus, uma delas é caridade. E é mesmo. Caridade não é simplesmente dar comida, dar dinheiro, dar roupa. Isso é caridade, mas é uma caridade muito simples. Segundo o Espiritismo, a verdadeira caridade é aquela que tira as pessoas da ignorância. Aquela que ajuda as pessoas a levantar a cobertura da candeia para que a gente possa ver a luz. Esta é a maior das caridades. Quanto mais houver informação, conhecimento, mais a gente aproveita essa caridade tão boa que a gente recebe da doutrina. A doutrina é a maior escola que existe. O Centro Espírita é uma escola espetacular. Falou mais, humildade. Então, lição ética de Jesus, humildade. E é verdade. O que é humildade? Humildade é ser simples. Simples, muito simples, mas honesto. Simplicidade não quer dizer que seja burrice. Simplicidade eu conheço, mas eu sou simples. Eu vou usar o meu conhecimento nas horas necessárias, de preferência para ajudar o meu semelhante. Isso é humildade junto com caridade. E por último, salvação. Quando a gente fala assim, fora da caridade não há salvação, o que nós entendemos? Estou perguntando para vocês. O que vocês entendem quando se fala que fora da caridade não há salvação? Que é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Oi? Não há evolução. O que mais? Se não há evolução é porque a gente não está aprendendo suficientemente para acompanhar a evolução do mundo. O que mais? Fora da caridade não há salvação. O que é fora da caridade não há salvação?
A doutrina diz que os espíritos mais elevados, que têm mais conhecimento, devem ajudar os mais atrasados. E isso é uma das maiores caridades. Beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas quando a gente fala assim no geral, as pessoas dizem assim, ó, fora da caridade não há salvação, quer dizer que eu devo ser uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, para ir para o céu. Aí eu vou me salvar. Não é verdade? Fora da caridade não há salvação. Então, quanto mais caridade eu fizer, mais próximo da salvação. O que é a salvação? É ir para o céu. Não é verdade. Não é verdade. Vocês falaram muito bem. Caridade, a maior caridade é aquela que a gente ajuda o outro a diminuir a sua ignorância, a aprender mais, a ter mais conhecimento. E humildade é a simplicidade com que as coisas aconteçam. Então, quando a pessoa aprende, ela tem conhecimentos, ela está se salvando. É isso. O que salva a gente é o conhecimento. O que salva a gente é o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor para nós. Mais salvos das ignorâncias que a gente vê por aí, a gente estará. Mais condições de discutir, debater as coisas, a gente terá. Então, isto é a salvação. É não ser ignorante o tempo todo, ser passado para trás o tempo todo, ser bobo, isso não é salvação. Salvação é aprender. Quanto mais aprender, melhor. Tudo bem? Falei alguma heresia, não? Oi. Muita gente pensa que caridade é dar alimento, dar roupa. E é. É também. Mas não é só. Mas não é só, porque aí a pessoa fala assim, mas tem que matar a fome. Tá, mas amanhã a fome vai vir de novo. E depois amanhã ela vai bater de novo. E aí fica assim. Se ela aprender, ela vai ter meios de procurar. Sempre dá, matar a fome e nunca ensinar. Verdade. É que hoje muitas religiões e os políticos aproveitam disso. Eu te dou, mas você vai fazer, tem que fazer o que eu quero. Toma lá da cá. Toma lá da casa. É isso mesmo. É isso. Então veja como é importante a gente discutir sobre isso, porque vai abrindo nossos olhos. Você começa a perceber coisas que a gente não sabia que podia discutir. Por exemplo, isso aqui tem que discutir, tem que aprender, tem que entender o que o Evangelho está dizendo para nós. Então o Evangelho é bom, tem mentira? Não tem mentira. Mas tem que ser entendido. Se nós não entendermos, não adianta de nada. E como é que ele vai entender? Através do conhecimento. Isso é que é importante. Aí a gente se salva, porque a gente deixou de ser aquele que é levado pela onda. Tudo bem? Os esclarecimentos do Espiritismo. O Espiritismo veio esclarecer as partes abstratas do cristianismo. Então, o cristianismo é um movimento começado lá por Paulo de Tarso, no início, depois da morte de Jesus. Então ele deu, inclusive, o nome Jesus Cristo. Cristo é o enviado, o Salvador, não sei o quê. Então criou-se o cristianismo, baseado nos ensinamentos de Paulo. Porque Jesus, na verdade, ele é de Nazaré, não tem nada a ver de Cristo, foi criação de Paulo, e que pegou bem no mundo, sendo inclusive chamado a maior religião que existe. É o cristianismo no mundo. É o cristianismo. Então, o Espiritismo fez esclarecer as partes abstratas do cristianismo. Mas de um modo muito prudente. Porque não adianta você acender a luz e pôr na cara da pessoa que ofusca, que a pessoa não aprende e não vê nada. Então, por isso que ele fala muito prudente. Lenta e gradualmente. Lenta e gradualmente. Num crescente lógico e inteligente. Somente em meados do século XIX, passou a ser contundente nas lições. Século XIX, 1857. Nascimento do Espiritismo. Divulgação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Aí ele começou a ser contundente. As pessoas começavam a ler, a buscar entender, a fazer perguntas, a discutir, e brotou o Espiritismo, que ainda são 2,2%
oficialmente no Brasil, mas tem mais de 30 milhões que estão com vontade de entrar. Isso é importante. Antes disso, os ensinamentos não seriam acessíveis senão a um pequeno grupo. Então, quando Kardec começou a falar sobre espiritismo, era um grupo muito restrito, muito restrito. Aqueles que conviviam com o Kardec, que eram amigos, que gostavam das ideias dele, esses eram os espíritos, um número contado nos dedos. E Kardec só não foi para a fogueira por sorte, porque os ensinamentos dele batiam frontalmente contra a religião dominante. E ele teve sorte de não ir para a igreja, para a fogueira. É claro que isso a gente tem que discutir mais detalhadamente, com um tempo bem maior. Mas foi mais ou menos isso assim, ano passado. Os espíritos se espelharam nas técnicas de Jesus. Eles deram tempo para uma ideia amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra ideia. Então, primeiro ensina, aprendeu, aprendi. Agora você vai aprender outra coisa. Aprendeu, aprendi. Agora você vai aprender outra coisa. É que nem estudar matemática. Todos vocês já estudaram matemática? Ou melhor, começamos com uma aritmética. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. 2 vezes 2, 3 vezes 3. Vai aumentando, vai progressivamente na proporção que nós aprendemos, entendemos, e a gente vai tendo maior oportunidade de entender as coisas. Esse exemplinho é só banal. Será que o povo estava preparado para entender Giordano Bruno? Muito dificilmente. Hoje não está. Imagina, há mais de 1.800 anos, há mais de 2.000 anos atrás, também não estava. Não é? Então nós temos que ir gradativamente. E aqui, as técnicas de Jesus são importantes. Primeiro a ideia tem que amadurecer, depois ela tem que se propagar, para depois vir outra ideia. O Espiritismo tem 169 anos. É uma doutrina nova ou uma doutrina velha? Nova, muito nova. Muito nova. Você pega as doutrinas antigas, e a mais importante, pelo menos no Brasil, nós estamos em 2000, mais de 1.700 anos. Elas existem. O Espiritismo tem 169 anos, só está engatinhando. Então nós passamos pelas outras doutrinas, e de repente a gente entrou no Espiritismo, quer dizer, com alguma base já fixada, e agora nós estamos burilando essas coisas. Quando ele fala lá as coisas abstratas do cristianismo, é o que nós fazemos. A gente vai aprendendo lentamente, aprendendo, e discutindo e aplicando, discutindo e aplicando, porque quando a gente aprende e aplica corretamente o que aprendeu, a gente evolui. É dessa maneira que a gente evolui. Se o Espiritismo não diz tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloque a candeia sob bloqueio, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo oportuno. Tudo deve vir a seu tempo oportuno. Estou iniciando na casa espírita. Começa lá embaixo. Aprendendo rudimentos, bases do espiritismo. Uma vez tendo marcado, fixadas essas bases, aí eu posso dar um segundo passo, aprender um pouquinho mais. E assim a gente vai aprendendo, aprendendo. No fim, a gente tem uma escola e uma crença e um conhecimento que não sai mais do meio espírita. Então aquela história, eu era espírita. Não era, não foi e nunca será. A menos que volte e se dedique a estudar o espiritismo. Tudo bem, gente? Vocês ficam muito quietos, eu fico preocupado com isso. Vamos concluir, então? Conclusão é esta. Primeiro, o alqueire vai sendo removido lentamente para que a luz não ofusque. Então está lá a vela acesa, o alqueire em cima, então ele vai sendo levantado lentamente para que a luz não ofusque as pessoas que vão ver a luz. Quanto mais estudo, melhor. Quanto mais nós estudamos, melhor. Quanto mais estudamos, só espiritismo? Não, tudo. Eu falei aqui de astronomia.
Não tem nada com o Espírito? Claro que tem. Faz base da nossa cultura, da nossa aprendizagem, da gente enxergar as coisas. Claro, tudo faz parte. Mas não é espiritismo religioso. Não é, não precisa ser. Nós temos que ter a cultura, nós temos que aprender. Nós temos que encher a nossa faculdade de inteligência de coisas boas, porque é isso que vai nos ajudar a ver e passar por frente. Segundo, mesmo assim haverá polêmica. Nós somos preconceituosos. Já falamos sobre isso. Não, porque o vovô me ensinou que é assim. Então, você pode falar o que quiser, porque o vovô disse que é assim e é assim. Não é verdade? Nós somos presos à tradição, nós somos presos às coisas que a gente aprendeu e é difícil a gente mudar a nossa cabeça com coisas novas. Muito difícil. Preconceitos. Por que o padre Melo, lá, o Fábio de Melo, por que eles não acreditam? Porque ele aprendeu desde jovenzinho, possivelmente de outras encarnações, que isso tudo é bobagem. Mas ele não conseguiu levantar a pontinha do candeeiro para ver, mas será que é bobagem mesmo? Será que isso que eles estão falando lá é bobagem do jeito que eu penso? Nós não podemos ser ideia fixa, nós temos que ter a mente aberta. Então o padre certamente um dia vai aprender. Por enquanto, ele continua firme, gostando do Chico Xavier, mas não gostando das lições que o Chico Xavier trouxe. Terceiro, o ser humano e a civilização ainda são muito jovens. E tudo será aprendido lentamente, no tempo certo. Por que eu estou falando que o ser humano é muito jovem? Nós, seres humanos, o topo da escala animal, nós temos só 2 milhões de anos. Só. É muito. Imagine que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. O ser vivo, todos os seres vivos, tem em torno de 3,8 bilhões de anos. E nós temos só 2 milhões. É uma mixaria, não é? Mas é o tempo que nós temos para aprender. E o nosso volume cerebral já é suficientemente grande para entender essas coisas todas. É por isso que nós estamos sentados aqui no domingo de manhã com o sol bacana lá fora, a cervejinha aquecendo, e nós aqui conversando. Por isso, nós temos já condições de entender melhor e de nos conduzirmos melhor na nossa vida. E por último, a civilização é pequena. Então, se o ser humano tem 2 milhões, a civilização tem em torno de 6 milhões, 7 milhões, por aí. Não é muita coisa, é muito pouco. Muito pouco se nós considerarmos o resto do tempo em que nós fomos evoluindo, até chegarmos a essa condição de topo da espécie. Então, não adianta a gente ficar desesperado, não adianta querer correr, porque vai tropeçar e vai cair. Não sou mais espírita. Tem que continuar persistindo, mas persistindo a passo firme, sabendo o que está fazendo, conhecendo aquilo que a gente não conhecia, aprendendo cada vez mais para poder evoluir. Tudo bem? Agora tem comentário? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Não. É curioso que quando a gente está nos cursos, quando a gente fala, alguém quer fazer a prece, as cabeças todas se abaixam ao mesmo tempo. Não é o meu caso. Eu não gosto de fazer porque eu não sei fazer prece. Essa mulher sabe. O Valdir, quando ele estava falando do espiritismo, né? É que somos cerca de 2 milhões. É curioso a gente ir acompanhando como a difusão do espiritismo vai se dando, né? E Tira aí meu eu pendrive. estava lembrando do fato, acho que eu já comentei aqui, que tem um canal do